meus alunos. Bom, hoje a gente vai falar, caros alunos do segundo ano, sobre o seno, cosseno e a tangente de um arco, tá? O que é interessante a gente falar nesse momento para nós observarmos aqui? Bom, nós temos que o seno, cosseno e a tangente, só reduzir aqui um pouquinho, né? O seno, cosseno e a tangente de um arco, né? A gente tem o eixo X e o eixo Y, certo? O eixo dos senos e o eixo dos cossenos, tá bem? Deixa eu só colocar aqui. Da edição aqui. Aqui. Certo? Então, a gente tem o eixo dos senos, o eixo dos cossenos aqui, tá bem? Então, o eixo dos senos aqui, ó, é o eixo Y. E o eixo dos cossenos é o eixo X, tá bem? Então, lá na história do desenvolvimento das sociedades, nós temos o desenvolvimento da trigonometria, para a questão da base das engenharias, dos cálculos, né, das novas invenções, né, no processo de irrigação, da questão da astronomia, das grandes navegações, onde a gente teve o desenvolvimento da parte da cartografia, né, da geografia, da astronomia, da física, enfim, da matemática também. Então, a gente teve, então, o desenvolvimento do seno, do cosseno e a questão da trigonometria, né? Então, aqui a gente tem o quê? Que nós temos... deixa eu reduzir um pouquinho. Aqui a gente tem o eixo das abscissas, ó, certo? Nós temos na verdade, nós temos aqui um triângulo retângulo. Deixa eu só ajustar aqui. Peraí. Aqui nós temos. Aqui nós temos um triângulo. Ó, nós temos a nossa circunferência. E aí a gente tem aqui um triângulo, certo? Com ângulo de 90 graus, tá certo aqui. E aqui a gente tem um ângulo alfa aqui. Essa distância entre a origem, né, e um ponto lá na borda, né, da nossa circunferência, a distância é 1, tá ok? E aqui, desse lado aqui, a gente chamou de seno de alfa e aqui cosseno de alfa, tá? Nas propriedades das aulas anteriores, o que nós temos, né? Que o seno de alfa é o quê? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? Então, ó, P', ó, seno de alfa. P', certo? Essa daqui, P', dividido por PO, né? Então, o cateto oposto, porque o alfa tá aqui, né? Então, vou construir uma circunferência aqui bonitinho pra gente fazer. Pera aí. Deixa eu mudar a cor aqui. Nós temos aqui, ó. Vou fazer aqui do ladinho, tá? Pra vocês perceberem. Aqui, ó, esse triângulo que tá aqui, ó. Tá percebendo? Aqui tem um alfa, que é esse daqui. Aqui é a origem. Aqui é P', e aqui é P. O que fala o seno? Seno é o oposto, o cateto oposto, ou seja, oposta ao ângulo, dividido pela hipotenusa, tá certo? Então, é o P', dividido por 1, que é o PO, tá certo? P', dividido por 1, que dá
P', tá certo? O cosseno, vou fazer aqui do ladinho. Cosseno. Aqui tem o ângulo. Aqui é P', ó, né? A hipotenusa vale 1. Eu tenho o quê? Que é o cateto adjacente, certo? Adjacente, de estar adjacente, estar próximo, que o outro tá oposto, esse aqui tá próximo. Então, é o OP' dividido por PO. Bom, mas PO, que é a hipotenusa, vale 1. Então, eu tenho que vai valer OP' dividido por 1. Então, dá OP', que foi o que eles explicaram aqui, tá bem? Vamos notar algumas coisas que a gente dá para observar aqui. Deixa eu reduzir aqui o zoom. Vou aumentar o zoom aqui, ó. Agora. Note-se que se um arco de medida alfa ele tem extremidade no primeiro quadrante, a gente vai falar agora dos quadrantes, tá? Como que funcionam os quadrantes? Vamos pensar num relógio, tá? Você pensando num relógio hoje em dia. O relógio, gente, ele tem sentido horário e sentido anti-horário, tá? Na trigonometria, a gente utiliza o sentido anti-horário, ou seja, da direita para a esquerda, que esse é o sentido anti... Opa, aqui é um N, gente. Anti-horário, tá? Bem, o sentido horário seria assim, mas a gente não usa esse sentido horário, tá? A gente usa o sentido anti-horário. No sentido anti-horário, se você observar, ele é dividido em 4 partes. Então, a gente tem o primeiro quadrante, certo? Segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá bem? E ele tem os lados positivos e os lados negativos. Então, o primeiro e o segundo quadrante, positivos. O terceiro e o quarto quadrante, negativos, tá? Era só um pouquinho. Certo? Então, eu tenho que, no primeiro quadrante, o meu cosseno alfa, ele é maior do que zero. Meu cosseno, ó, porque aqui é o eixo dos cossenos, né? Ele é positivo. No segundo, o cosseno, ele é negativo. No terceiro quadrante, ele é negativo. No quarto, ele é positivo. Os sinais do seno, no primeiro quadrante, ele é positivo. No segundo quadrante, ele é positivo. E no terceiro e quarto quadrante, ele é negativo, tá? Então, a gente tem essa denominação aqui, tá certo? Vamos reduzir um pouquinho o zoom aqui, só pra gente dar um outro zoom aqui, agora. Tá, a tangente de um arco, tá? A tangente de um arco, gente, ela é o quê? É o seno dividido pelo cosseno, tá? Como que a gente faz a análise do eixo das tangentes? O eixo das tangentes, você sabe aquele nome, sair pela tangente? Ele vem desse nome mesmo, tá? De sair pela tangente. O que é tangencia? O tangenciamento você vai ter um ponto, ele encosta naquele ponto, né? E depois ele sai paralelamente ali, né? Então, ó, sair pela tangente. Quando a pessoa sai pela tangente, é aquela tipo de pessoa que sai muito rápido, né? Sai tangenciando, ou seja, ela encosta naquele pontinho ali e depois ela sai pela tangente. Então, essa é até o nome, a brincadeira que a gente faz do tal da saída pela tangente, tá, gente? O que que acontece? Aqui, essa tangente, ó, vocês perceberam que o triângulo tá um pouquinho fora da circunferência aqui, né? Ele tem o ponto de O até X, né? Então, ó, de O até X, de O até A, desculpa, o valor é 1.
aqui tá o meu ângulo e aqui tá a parte do triângulo que a gente fez, que é o cateto oposto, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá? Então, a gente sempre vai ter um ângulo agudo, né? Correspondente a essa razão do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente de alfa é dada pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Eu vou fazer aqui nessa partezinha aqui do lado, só para vocês terem uma noção. Ó, é aqui, opa, ai, acertei agora, certo? Aqui tá o ângulo, certo? Essa parte, vou mudar de cor aqui só para vocês perceberem. É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá? É essa proporção que nós estamos querendo encontrar ali, tá bem? Deixa eu reduzir aqui. Vamos para a próxima página. Tá. Observando esses quadrantes aqui, gente, tá? A gente vai fazer uma análisezinha aqui. A gente vai ter as propriedades, né? Por exemplo, ó, no primeiro quadrante, certo? No primeiro quadrante, né? A gente vai ter a questão da tangente, nos sinais da tangente, né? No primeiro quadrante, a tangente vai ser positiva, ó, porque aqui é positivo e aqui é positivo, certo? Então, vai ser positivo. No segundo quadrante, ele vai ser negativo, porque esse valor é positivo, mas esse é negativo. No terceiro também ele vai ser negativo, porque esse valor é negativo e esse é negativo, tá certo? Vai ser positivo, porque esse é negativo e esse é negativo. Menos com menos, mais. E no último quadrante ele vai ser negativo, porque esse valor é positivo, mas esse é negativo, tá? Então, a tangente aqui é positiva, aqui é negativa, aqui é positiva e aqui é negativo, tá certo? Tá. Deixa eu só reduzir aqui o meu zoom. E vou dar outro zoom aqui. Aqui. Bom, vocês perceberam aqui que a gente está falando em graus e em radianos, né? A gente vai ter uma aula só sobre isso. Eu vou gravar um vídeo para vocês só sobre para a gente analisar a questão dos valores, né? Existe uma tabela, né? Foi se construindo na história da humanidade algumas tabelas com os valores dos principais ângulos, né? Que são ângulos notáveis. Por que eles são notáveis? Porque eles são utilizados em muitas coisas, né? Na arquitetura de um relógio, na arquitetura da parte de engenharia, da parte de software, enfim. Né? Então, eles são ângulos notáveis. E isso foram sendo desenvolvidos na história da humanidade, né? Isso daqui é π sobre 6 radianos, tá? Aqui a gente está falando ou equivalente a 30 graus. Porque o valor do π na trigonometria é 180 graus. Então, se você pegar 180 e dividir por 6, vai dar 30, tá? Aí, π sobre 4, 180 dividido por 4 dá 45 e 180 dividido por 3 dá 60. Então, os ângulos notáveis é o 0, 30, 45 e 60, tá? Da onde que eles tiraram isso? Dos estudos da astronomia, né, da questão da arquitetura, desenvolvimento de grandes construções na história da humanidade, que são antigas e que ainda são muito bem organizadas. A gente pode dar o exemplo, por exemplo, das pirâmides, né, que existe um grau de tecnologia muito grande e que ainda o ser humano não conseguiu desenvolver uma pirâmide daquele jeito igual aos povos antigos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, sempre considerando a unidade 1, tá? Entre o raio, né? Entre a origem até o ponto mais extremo aqui da nossa circunferência, tá? Então, ou círculo trigonométrico, como a gente fala.
Aqui, ó, vocês estão percebendo, ó, que ele colocou aqui. Quando o seno for zero, vai ser zero. Quando o cosseno for zero, o valor vai ser 1, que é o quê? O valor desse catetinho aqui, né? Então, ó, o seno vai ser zero. Quando o seno, no ponto zero, né, no grau zero, aqui vai ser zero, o seno vai ser zero. O cosseno vai ser 1, tá certo? O valor de 1. E a tangente vai ser zero, né? Porque 0 dividido por 1 dá 0. Aqui, seno π sobre 6 igual a 1 sobre 2. Como que eles acharam isso? Ângulos de 30 graus, porque 180 dividido por 6 dá 30, né? Aí aqui vai ser, eles fizeram esses estudos, né? Aí eles fizeram aqui, ó, 130, cateto oposto, raiz quadrada, ó, de 3 sobre 3, dividido por o nosso ângulo aqui, né? A nossa tangente aqui, que deu, deixa eu ver aqui, π sobre 6, 1 sobre 2 aqui, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3 sobre 2 aqui, sobre, deixa eu só fazer uma análise aqui. Taca na raiz quadrada de 3 sobre 3, certo? Dividido, certo? 1 sobre 2. É só um cadinho. Era só um pouquinho.